E aí, pessoal, possibilidade do Neymar vestir o manto sagrado da Vila Belmiro de novo? Vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito disso. Sei que isso é uma informação muito pertinente para a torcida, a nação santista, mas eu, na minha humilde opinião, acho que o Neymar realmente não vem para a Vila Belmiro, não vestirá, pelo menos nesse momento, a camisa do time do Santos, né? Eu acredito, inclusive, que é muito difícil, né? Financeiramente o Santos não tem condição, aliás, nenhum time do Brasil nesse momento tem condição de contratar esse jogador em definitivo, né? O Neymar ganha 18 milhões de reais, pessoal, são 18 milhões de reais e eu acredito que quem tem condições de pagar essas cifras realmente é só o futebol europeu, especificamente lá do lado da Inglaterra, o próprio futebol italiano, que inclusive me parece que o Milan tem um interesse no jogador, mas se você quer saber a minha humilde opinião, eu acho realmente que ele vai para o futebol lá da Inglaterra, né? Conversado com o Thiago Silva, zagueiro titular do time do Chelsea, e o Tuchel, que era do Paris Saint-Germain e foi mandado embora do time do Paris Saint-Germain, o técnico que está lá no Chelsea, existe um conhecimento desse jogador, então acho que facilitaria ele realmente jogar lá no futebol da Inglaterra. Outro time que também tem condição de pagar, muito provavelmente é o Manchester United e o Newcastle, né, que também está nadando no dinheiro lá. Acredito que o Neymar, as suas relações com a diretoria, especificamente com o presidente do Santos, o presidente do Santos deu uma declaração aí que tem contato constantemente com o pai do Neymar, que realmente é lá o CEO do garoto, com relação aos seus negócios de futebol, né? Falou assim que já está no não. E não custa nada a gente trocar uma ideia, fazer aquela aproximação dos dois jogadores, inclusive dos seus empresários, para que o Neymar um dia volte a vestir a camisa do Santos. Não tenho certeza se ele voltará, né? Ele está com 30 anos, né? Acredito que o Santos está aí nessa fase de construir o estádio. Eu acho que seria uma fase legal. Você já imaginou, pessoal? O Santos construiu o estádio, trazer o Neymar como principal atração, vindo patrocínios, vindo um monte de coisa. É bom a gente imaginar isso mesmo. Mas não para esse momento, que realmente o time do Santos realmente está com uma dificuldade imensa, né? Outra coisa que o santista ouviu durante essa semana a respeito das declarações aí do Andrés Rueda é que o Santos não tem quase dinheiro para esse segundo semestre, não tem receita, pessoal. Mas isso a grande maioria dos torcedores santistas já sabiam disso, que não tinha receita, que errou em contratações. A gente está vendo aí os jogadores aí pé de rato que o time do Santos tem, né? É difícil falar assim, mas a verdade é essa, pessoal. O Santos tem jogadores que ganham salários astronômicos, né? Salários altos e não estão jogando absolutamente nada, né? Por isso que a torcida está revoltada na situação que se encontra o time do Santos, dos jogos, do jogo fatídico da última quarta-feira, em qual o Santos perdeu de 4-0 do maior rival. E primeiramente, o Andrés Rueda, como um CEO, um especialista em finanças, né? Realmente tem que arrumar a casa. O processo é demorado. O processo é muito demorado. Coisa parecida aconteceu com o Flamengo. O Flamengo demorou muito tempo para estar na situação que está hoje, né? E mesmo assim, com esses grandes jogadores, né? O time do Flamengo está oscilando, né? Está oscilando aí no campeonato. Imagina o time do Santos, que tem alguns jogadores que foram contratados, eles não estão entregando nenhum futebol para o time do Santos. A torcida não tinha que ficar cabreira, não tinha que ficar revoltada? Claro que tinha, mas são torcedores, né? Quem tem que falar a respeito do Santos e dar e revelar as coisas que estão acontecendo lá é o Andrés Rueda. Então, ele tem um contato lá com o pai do Neymar, que nós já falamos a respeito disso, contratação de liberar o garoto, inclusive, mas essa é matéria, quando a gente for afunilar para um outro conteúdo. Eu estou dando uma olhada aqui no meu caderninho, que eu fiz uma pauta daquilo que a gente ia falar a respeito do mais glorioso da Vila Belmiro, inclusive falando a respeito que o Santos não tem receita para o segundo semestre. Isso é verdade, pessoal. E aí, o que isso quer dizer com contratações? A torcida do Santos pode tirar o cavalinho da chuva, que isso
realmente contratações bombásticas, pode esquecer que nesse ano realmente não tem. Santos está em 3 campeonatos, está quase praticamente saindo de um, que é a Copa do Brasil, tem que jogar contra o time, o seu maior rival, e no mínimo, o torcedor santista quer ver uma vitória dentro da Vila Belmiro, que é o jogo de retorno. Se vai passar para outra fase, não sabemos. O que a certeza que a gente tem é que existem em jogo para quase 4 milhões de reais se o Santos passar dessa fase, né? Mas sabemos também que a Sul-Americana também é um bom campeonato. Eu, na minha humilde opinião, dentro daquilo que o Santos vem aproveitando, dentro dos times que estão jogando, né? Eu acho que se tem um campeonato no qual o Santos tem uma possibilidade, mesmo que esse time médio para ruim que o Santos tem, eu acredito que o Santos, realmente, se não inventar, o Santos tem condição aí de avançar um pouco mais na competição da Sul-Americana, né? Outro assunto que o presidente Andrés Ueda comentou a respeito nessa entrevista a respeito do Emanuel Martínez, jogador que era pretendido pelo time do Santos. Eu já havia dito em outros conteúdos que esse jogador está amarrado à permanência do treinador Fábio Bustos dentro do Santos, né? Sabemos que está uma pressão danada, alguns torcedores, inclusive, não aguentam mais a presença desse técnico, diz que inventa demais, quando escala certo, depois no intervalo troca errado, tira jogadores que não é para trocar, coloca aqueles que não estão jogando bem, né? Por vezes ele coloca ali os seus pupilos, jogadores esses que ele indicou para a contratação. E como esse Emanuel Fernandes é um outro jogador que ele tem muito conhecimento, porque ele ainda está lá no Barcelona de Guayaquil, lá do Equador, o Emanuel Fernandes é um jogador que joga ali pelo meio de campo, mas muito provável que ele não venha mais. Inclusive, essa declaração foi que o Andrés Ueda, presidente do Santos, realmente deu, né? Outra notícia que eu queria falar para vocês é a respeito do Jobson, pessoal. Vocês se lembram do Jobson? Porque faz muito tempo que nós não vimos falar a respeito desse jogador. Então, ele recebeu uma proposta lá do Náutico, ele jogou nessa equipe, hoje o Náutico está na segunda divisão, eu acho que no meio da carreira dele ele acabou jogando lá, fez um bom papel. E o presidente do Náutico contatou o Santos na possibilidade de levar esse jogador para lá. Tudo bem, entre o Náutico e o Jobson poderia até dar certo. E eu acredito que deu. O ruim é um modelo de negociação, que eu acho que não vai dar em nada. O Náutico está querendo que o Santos pague o salário do Jobson em 100%, mesmo emprestando. Ora, não existe esse tipo de negociação, né, pessoal? Você vai emprestar um ativo que é da sua competência, emprestar para um time, e você mesmo vai pagar o salário 100% para jogar em outro time? Não. Se houvesse ainda uma negociação, que eu acredito que ainda não terminou, né? Tem que fazer um bem bolado, pagar 50-50, ou de repente pagar 30-40, o Santos não pode sair perdendo com isso. O Jobson e o seu empresário estão incomodados na situação, ele ainda acha que ainda tem condições ainda de entregar alguma coisa para o time profissional do Santos, mas já foi descartado pelo Fábio Bustos, né? Não sabemos se o Fábio Bustos vai ficar. Com relação ao Jobson, então, nem se fala, né? Muito se falou da intensidade, que esse jogador não tem intensidade para jogar no time do Santos. Ah, tá, não tem intensidade, né? Eu acho que a palavra não seria essa, pelo menos nesse momento do time do Santos, né? Temos aí o Angulo, que foi o jogador que fez o gol do empate contra o Deportivo Táchira na Sul-Americana, mas realmente a gente não vê intensidade nenhuma nele. Dentro da área, realmente ele é cruel, né? Mas saiu da área ali, a bola bate na canela, realmente não agrada o torcedor santista. O JJ, o Juan Julio, vamos dizer assim, é outro, né? Que ganha muito dinheiro, diga-se de passagem, junto lá com o Brian Angulo. E aí, por trás, ainda tem o Goulart. Eu não vou nem entrar nesse assunto, senão esse conteúdo vai ficar muito grande. Tá bom, pessoal? A gente vai fazer um outro conteúdo depois, falando a respeito do pré-jogo do Santos e Flamengo na Vila Belmiro, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradecendo todos os likes, todas as inscrições, agradecendo todas as pessoas que estão assistindo o meu conteúdo, tá bom? Fica na paz, fica com Deus e até breve, tchau.